Olá pessoal, mais uma aula presente aqui, agora de cuidados clínicos, né? Cuidados clínicos das pacientes hospitalizados, nossos clientes, né? Dizer a vocês que sempre é um prazer muito grande estar com vocês, né? E uma satisfação muito grande iniciarmos mais um novo assunto, apesar de já termos aprendido muita coisa sobre as anotações de enfermagem na aula passada, né? Hoje nós vamos realmente aprender como fazer esses registros de enfermagem no prontuário, tá certo? Nós vamos já iniciarmos como é que faz a anotação de cada procedimento que vocês irão desempenhar na vida profissional de cada um, tá beleza? Mas antes eu quero começar com essa frase. Vocês sabem que eu gosto, né? Você é mais forte do que pensa e será mais feliz do que imagina. Saibam disso. Quando você estiver na fraqueza, quando você estiver na tristeza, aqueles momentos que você olha para o espelho e diz que você é um fraco, você não consegue, não tem como conseguir fazer isso, não tem como superar isso, é você se enganando com você mesmo. Porque todos nós temos determinação, força e coragem para superar qualquer obstáculo desse mundo. Até porque se você não tivesse, você não estaria nele. Você não teria vencido os mais de 3, 4, 5 milhões de coleguinhas de vocês que estavam no meio dos espermatozoides, né, dos seus pais. Você não teria a capacidade de vencer uma multidão dessa. Só você conseguiu chegar, né? Só uma metade de você conseguiu chegar na metade do óvulo da sua mãe. De mais de milhões que poderia estar no lugar de vocês. Portanto, vocês são fortes demais. Já nasceram fortes. Muitas das vezes, precisa de determinação. É aqueles 3 F. Da força, do foco e da fé. Para que vocês sejam muito mais felizes do que vocês imaginam. Quanto à felicidade, vocês saibam que a felicidade não é só quando a gente está bem-humorado. Não é só quando alguém conta uma piada e você ri. Não é só quando você ganha um presente de alguém que você fica feliz. Não é só quando conquista alguma coisa na sua vida. Você já era para estar feliz pelo dom da vida, pela capacidade de você estar presente nesse mundo, com essa natureza rica que nós temos, com as oportunidades que nós estamos tendo, com o poder de comer, de se alimentar todos os dias, de se levantar, de ver o raiar do sol, de ver a claridade da lua, de ter com quem vocês possam contar, de ter amigos, de ter a escola, enfim. É uma imensidão de riquezas gratuitas que vocês já ganharam só por estar vivos. Portanto, pense nisso. Não se deixe se abalar por pequenas consequências, por pequenos problemas. Porque você é mais forte do que você pensa. E será muito mais feliz do que você imagina. Vamos lá, pessoal? Agora nós estamos falando, minha gente. Vocês viram lá, não sei se vocês lembram no slide passado, que eu falei da diferença dos registros de enfermagem para a evolução de enfermagem. A evolução de enfermagem, quem faz dentro da SAI, da sistematização da assistência de enfermagem, são os enfermeiros e as enfermeiras. Tá ok? Vocês irão apenas registrar, né, tudo o que vocês fizerem de procedimentos no meio hospitalar. Vocês também vão fazer checagem de medicamentos, né, o aprazamento desses medicamentos, junto com o enfermeiro. Vocês vão fazer os diversos tipos de registros na alta hospitalar,
na transferência hospitalar, no óbito, certo? E todos os procedimentos, administrações de medicamentos, curativos, questão da diurese, da urina, questão de eliminações também, características das fezes que vocês observaram. Vocês vão fazer a questão da higiene íntima, anotar o que foi feito, banho no leito, se foi feita higiene íntima, tudo, certo? Eu vou exemplificar algumas dessas situações, desses registros, para que vocês possam ter noção de como irão fazer isso na prática de vocês. Mas irei deixar um manual com todas as anotações de tudo que vocês forem fazer, para vocês estudarem em casa, junto com esse vídeo, tá certo? É o nosso livro, vai ser o livro didático de vocês, esses manuais que eu vou mandar para vocês. Vou mandar um manual com terminologia de enfermagem, que eu acho que você já deve ter visto em alguma dessas disciplinas, as principais terminologias, mas irei também, em outro momento, fazer um vídeo com as terminologias e com as principais siglas de enfermagem, tá certo? Para também tudo isso facilitar. Vou deixar link de vídeos também para vocês aprofundarem esse conhecimento. Para quando for na semana do exercício, que é a próxima semana, eu passar uns casos clínicos e vocês saberem anotar. Tá beleza, minha gente? Vamos para a luta? Vamos iniciar. Já falei de algumas regras na aula passada, né? A questão da brevidade, né? De ser legível as letras, de ser conciso, ou seja, de ser preciso, não estar com informações rodeando. A questão das canetas, o uso dos preenchimentos do prontuário, azul ou preto, se for um período de 7 da manhã a 7 da noite. Se for de 7 da noite até 7 da manhã, fazer de caneta vermelha. Não pode rasurar. Se errar, não pode riscar ou colocar corretivo. Você tem que colocar na frente, entre aspas, eu digo. Ou então digo entre vírgula e fala na frente o que quis dizer. Tudo isso vocês aprenderam na aula passada. E mais essa que eu vou falar para vocês, né? Devem conter observações efetuadas, ou seja, se você só pode descrever alguma coisa que você observou, até os sinais e sintomas que o paciente apresentou, uma visita que você fez no leito dele, só se realmente você fez essa visita e checou essa queixa do paciente. Você não pode fazer anotações de observações efetuadas pelos outros. Ah, Micael, fulana. Não. Você só vai fazer o que você observou. Todos os cuidados prestados. Minha gente, isso é importante. O pessoal tem o pessoal da enfermagem, eles têm uma prática convencional de, por exemplo, o aprazamento das medicações. Eu tenho 10 pacientes sob minha responsabilidade na clínica médica. Aí eu aprazei, ou a enfermeira aprazou, todos os horários. 10 da manhã, 2 da tarde, digamos 6 da noite, meia-noite. O que é que eles fazem? Muitos técnicos de enfermagem fazem. Eles apenas pegam lá, vão lá no prontuário, vê o horário e checa. Faz um Vzinho ou circula para dizer que fez aquela medicação. Errado. Pode fazer isso? Pode. Mas embaixo você vai colocar no prontuário de cada paciente. Qual foi a medicação que você administrou? Qual foi o item dessa medicação da prescrição médica que você fez? Qual foi a via de medicamento que você administrou a medicação? Qual foi a quantidade, as miligramas, o volume que foi administrado? Qual foi a região que você administrou? Qual foi a via, se foi oral, se foi intravenosa, se foi subcutânea? Se teve alguma intercorrência? Tudo você tem que prestar o cuidado, mesmo fazendo a checagem e o aprazamento lá no prontuário do paciente, que eu vou ensinar vocês no final dessa aula. Tá certo? Sejam eles os padronizados, de rotina e ou específicos. Eu estou falando com relação aos cuidados, né, prestados. Podem ser padronizados, já pode ser de acordo com a norma de rotina do hospital, um determinado cuidado, que já seja automático, né, que seja parte da rotina, ou conforme a sua nova observação. Tá certo? Esses cuidados prestados.
ou seja, singular seu, da forma como você viu, como você observou, ou enquanto você cuidou, prestou um cuidado àquela pessoa. Devem constar das respostas do paciente frente aos cuidados prescritos pelo enfermeiro, né? Intercorrências, sinais e sintomas observados. Minha gente, qualquer resposta do paciente aos cuidados que foram prescritos para ele, vocês anotem no prontuário. Se teve alguma intercorrência durante os intervalos, você vai lá checar o que foi que houve e anota no prontuário qualquer intercorrência que houve durante o plantão com aquele paciente. Sinais e sintomas. O paciente lhe chamou lá, está dizendo que está com muita dor no flanco esquerdo do abdômen. Você vai dizer. Paciente, refere-se dor, né, no abdômen, do lado direito. Aí você vai dizer o que foi que você fez. Foi que eu fiz mediante isso. Comunicado ao enfermeiro, né, ou ao médico sobre o acontecido. Foi administrado, se foi, né, dipirona 500 mg via oral, conforme prescrição médica, que é CPM. Tá certo? É isso que vocês devem fazer. Se teve algum sinal e sintoma observado por ele, você vai checar e vai dizer lá no prontuário. Deve ser registrado após o cuidado prestado, a orientação fornecida ou a informação obtida. Tudo isso que eu falei, vocês só vão anotar depois de tiver feito. Não existe antecipar registro e nem inventar. Porque o que você colocar vai ter que estar lá e você vai ter que comprovar o que você fez, se caso a justiça lhe chame para alguma determinação. E também para o cuidado seja efetivo. Devem priorizar a descrição de características, como tamanho mensurado, se é em centímetros, se é milímetros, miligramas, né? Portanto, a medir, miligrama já é para quantidade, centímetros, se é milímetro, você vai ter que identificar. Por exemplo, volume de urina. O paciente teve uma diurese de 500 ml. 500 ml. Portanto, você tem que determinar, não é só foi coleta de diurese, sem dizer a quantidade, não é um cuidado claro, não é informação clara. A quantidade, né, como eu acabei de falar, o exemplo da urina por ml, mililitro, se é litro, né? A coloração, por exemplo, de umas fezes, pode ser acastanhada, que é mais amarronzada, escuras, né? Mais com raios de sangue, sanguinolentas, né? A forma delas, que é a consistência dessas fezes, por exemplo, se ela é amolecida, se é pastosa, se é semi-pastosa, se são sólidas, aquosa, tá entendendo? Você tem que descrever as características de tudo. Devem conter apenas abreviaturas previstas na literatura e ou padronizadas na instituição. Você não pode estar inventando sigla, como eu falei na aula passada. Você vai colocar lá, pronto, essa palavra você, aí você vai botar VS, VC. Você, VC. Quem é que vai saber que VC é você? Você não pode inventar. Ou está na literatura, como eu vou mostrar para vocês algumas abreviaturas que é permitido na literatura brasileira, ou se tiver padronizado no seu hospital, dentro dos protocolos de normas e rotinas de lá. Eu não posso inventar. EV significa endovenosa. É endovenosa em todo canto. Tá certo? É isso que a gente tem que... Eu vou gravar uma outra aula só com essas terminologias e essas siglas. Tá certo? Não deve conter termos que deem conotação de valor, como eu falei também na aula passada, né? Nada do paciente está bem, está no estado geral bem, mal, muito ou pouco. Não precisa você colocar isso. Quando você colocar lá a descrição, 50 mg, 50 ml, de acordo com os parâmetros do que você está fazendo, a gente já vai saber se é um parâmetro normal, se está aumentado, se está diminuído. Beleza? Devem ser referentes aos dados simples, que não requeram maior aprofundamento científico, visto que, para a obtenção desses dados, é necessário que ter realizado o exame físico prévio, o que constitui a ação privativa do enfermeiro. Portanto, o que quer dizer com isso?
O exame físico, que é realizado pelo enfermeiro, que é a anamnese mais o exame físico, que o enfermeiro vai analisar da cabeça céfalo-caudal, todos os órgãos, dentro da luz da enfermagem, que aí tem o exame físico médico dos outros profissionais. Eu estou falando da enfermagem. Quem faz essa evolução, esse exame físico, essa anamnese, é o enfermeiro. Por isso que ele é quem evolui, porque ele quem mensurou os dados, por ele quem avaliou a situação de cada pessoa, clínica de cada paciente. Aí vocês não podem aprofundar as anotações, vocês enquanto técnico de enfermagem que eu estou falando, fazer aprofundamento científico de uma anotação que você fizer, porque você só pode fazer isso se você tivesse feito o exame físico no paciente. Entenderam? Portanto, vamos informar de forma simples, que seja entendido por todos os registros que vocês fizerem. Tá certo? Todos os cuidados prestados incluem a prescrição de enfermagem e médicas cumpridas, além dos cuidados de rotina, dentre outros. Isso aqui não tem dúvida, né, minha gente? Nós vamos prestar os cuidados que foram prescritos pelo enfermeiro no plano da sistematização da assistência de enfermagem, que é o plano de cuidados do paciente feito pela enfermagem, né? E os cuidados médicos dos outros profissionais, né? Cuidados de rotina da instituição. As intercorrências incluem os fatos ocorridos com pacientes e medidas adotadas. Foi o que eu acabei de falar. Houve a intercorrência, qual foi? O que foi que ocorreu? Você vai descrever. E o que foi tomado de medida para solucionar aquela intercorrência. Beleza? Pronto, minha gente. Passando dessa preliminar dos registros, vamos aprendermos na prática cada situação para você fazer o registro, a partir de agora, tá certo? Uma coisa que vocês vão fazer muito na prática de vocês, e nós iremos abordar, é o acesso venoso periférico. O acesso venoso periférico é a instalação, é o acesso através de um scalp ou do gelco, que você já deve conhecer, certo? O scalp é aquela borboletinha que tem a agulhazinha de inox no meio, né? Você pega ela assim. E você tem o gelco. O gelco, que é o dispositivo, um catéter, que ele é de silicone, a sua base, ele não é agulhado. Só é agulhado só a ponta, o bisel, que é o do fio guia, que você penetra na veia, né? Com acesso venoso, e você retira o fio guia e dentro fica só a parte de silicone, que é a parte do gelco, tá certo? Vocês vão ver isso ainda em cuidados clínicos, quando nós tiver a aula de acesso venoso periférico. Portanto, vocês vão fazer na praxe todo o tempo. E vocês vão ter que saber anotar esse acesso venoso quando vocês fizerem esse procedimento, tá certo? Portanto, o que é que vocês têm que ter nessa informação? O local da inserção. Aonde é que está sendo feita essa inserção? Onde foi feita a inserção do catéter? Seja escalpo, seja o gel. Foi no dorso da mão? Essas veias do dorso da mão, né? Ela foi realizada nessa região da fossa antecubital do antebraço, né? Se ela foi feita nas veias no dorso do pé, que às vezes também é comum, né? Na região do antebraço anterior, essa parte da frente ou posterior, enfim, você vai dizer o local que realmente foi feito o acesso venoso. Data e horário. Primeiro de tudo, a gente coloca data e horário em todos os registros, né, minha gente? Lembrando que você vai colocar 12h30, tem que seguir. A partir de meia-noite é 00. Meia-noite começar a contagem, né? 00 é meia-noite. 01 é 1h e assim por diante. Até o restante do dia, né? 13 horas, 14 horas, 15 horas, né? Não 02 durante o dia. Certo, minha gente? E lembrar, não coloca a sigla, o H de horas e minuto, não é necessário. Você só coloca a hora
para distinguir, você sabe que aqui são os minutos, tá certo? Desse jeitinho que você anota lá. Aí, dispositivo utilizado, foi um gelco, foi um scalp, ou então uma íntima. O íntima é como se fosse o gelco, que é um catéter flexível. Também pode ser substituído por a palavra íntima, com gelco, tá certo? Motivo de troca ou retirada. Se você, aí no caso aí, você fez já a soroterapia, já fez o acesso venoso, o paciente está no soro lá. Ou então tomando alguma medicação por via endovenosa. E aí você trocou, houve o quê? Qual foi a intercorrência que aconteceu para mim fazer a troca? Ou a retirada desse dispositivo, da veia? Houve transfixação? O que é transfixação, Micael? É quando o catéter, principalmente no caso do scalp, que ele é agulhado, né? Você extravasa a veia. Ela fura, no movimento que o paciente fizer, na mão ou no braço que ele tiver instalado, a agulha passa para fora da veia. Ela rompe. E aí tem o soro vai ser instalado, nesse caso, no meio intersticial. Por isso que incha, fica demasiado, né? Fica um bolo a mão da pessoa. Se for na mão, isso é um sinal que houve transfixação. Ou seja, houve extravasamento, né, de líquido do soro para o meio intersticial, que é o meio entre as células. Aí, consequentemente, quando essa veia ela é rompida, forma um hematoma, minha gente, que é aquela placa roxeada naquele local onde foi feita a medicação. E isso a gente evita, minha gente, uma dica para vocês, quando vocês fizerem a medicação com algodão ou com a gaze, assim que você tira a agulha, já coloca em cima e aperta bastante, faz a compressão, porque ali vai coagular aquele local onde foi perfurada a veia, a agregação plaquetária, e rapidamente vai formar um trombozinho para fechar aquele local externamente, tá certo? Portanto, para não ter o hematoma. Se você tirar a agulha e deixar para depois ir fazer a compressão, vai extravasar sangue e aí vai ter hematoma com certeza. Pode ter uma área hiperemiada, uma área ficar vermelha ao redor uma circunferência de 360 graus onde você fez a instalação. Você está hiperemiada, vermelhada, pode ser um sinal de inflamação. E quando é que tem uma inflamação com catéter na veia, como é que é chamada? Flebite. A flebite é a inflamação, né, do interior dos vasos, certo? Naquele local onde foi perfurado o vaso, chamado de flebite, certo? Aí, quais são os sinais de inflamação, né? Não só hiperemia, mas dor, edema, que é o inchaço, né? Anotar a característica do local do acesso. Exemplo, sem sinais flogísticos. Se o acesso, nesse caso aqui, se não tem, eu até peço para vocês não colocarem, porque assim, se você fez a punção, aí está lá instalada, se você viu, né, que o acesso não tem nenhum sinal de inflamação, nem um sinal flogístico, que é um sinal de inflamação, flogística é inflamação, viu, minha gente? Que é a hiperemia, que é a dor, que é o vermelhidão, enfim. Não precisa estar colocando. Sem sinais flogísticos, aí vai aquele senso que nós falamos, está repetindo, ou está sendo com informações que não vai servir de nada. Se tiver a intercorrência que você coloca. Se tiver os sinais flogísticos, que são o processo de inflamação. Né? Tá beleza? Eu vou até reiterar daqui. E qual é, na verdade, como é que vocês vão fazer essa anotação? Está aqui um exemplo. 12h30, tem que ser exato o momento que você fez. Você olha para o relógio, sempre com a cadernetinha no bolso, no jaleco, ou um papel, uma caneta, e já coloca o hora que você fez. Para lembrar, porque são muitos pacientes que você esquece. Aí você vai colocar realizada a punção venosa, pode até acrescentar periférica, né? No dorso da mão esquerda, se for da mão direita você vai colocar, se for em outro local também você vai colocar, vírgula, com íntima, no caso aí com gelco, número 22, e aí você vai ver que tem que saber os números, né? No caso dos scalp, que é a borboletinha, minha gente,
você começa com o número 19, que é o mais calibroso. Quanto menor o número, maior é o calibre. Tá entendendo? Aí vai 21 e vai pulando de 2 em 2. Aí vem o número 21, número 23.